Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, a minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina na minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá, nossa segunda aula sobre a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, começando para valer agora, né? Onde Jesus vai começar a falar realmente dos seus atos feitos na divina vontade, desde o momento em que ele assume a alma humana, uma alma humana, criada especialmente para ele, e se encarna no ventre de Maria Santíssima e começa a sua vida na divina vontade como ser humano. Essa é a vida que nós iremos viver, igualzinha a dele. Ele quer nos vestir como roupas. Nós não vivemos, é Deus quem começa a viver, utilizando da nossa humanidade, para podermos sermos purificados plenamente, para Jesus começar a viver a nossa vida. Nós precisamos abrir mão de tudo o que há dentro de nós. Até o mínimo desejo, até a mínima dúvida, até a mínima falta de confiança. Qualquer coisa que ainda reste em nós precisa ser totalmente demolido da existência, da nossa existência. Então, você vai começar a viver uma vida como se você tivesse nascido agora, nesse mesmo instante. Tudo o que aconteceu do momento anterior para trás, você apaga. Você começa a viver uma vida onde é Jesus quem vai assumir a sua humanidade. É isso que ele está querendo dos filhos da divina vontade. Ele está emprestando, tomando a sua vida para ele. Tomando a sua vida para ele. Os filhos da divina vontade são vestes humanas, almas humanas, que Jesus entra e toma posse dessa alma. E a vida dessa pessoa fica totalmente suspensa. Suspensa, está suspendo. Jesus está pedindo para você agora, nesse instante, entender isso. A sua vida fica suspensa. Quem vive em você é Deus. Então você esquece. Esquece. O eu não existe. O eu não existe. Mas é a minha personalidade, a minha liberdade. Você doa. Não é qualquer pessoa que vai viver na divina vontade. É só essas pessoas que aceitarem essa condição. Você doa. Você doa o espaço. Você dá para Deus aquilo que é seu. Essa é a verdade. Eu assisto a minha vida hoje. Eu estou aqui dentro da minha alma para assistir o que Deus vive nela. Quem vive em mim é Deus. É Jesus quem está vivendo a minha vida, já faz um bom tempo. Eu só assisto o que Ele faz. Tudo o que me acontece, em todos os instantes, em cada minuto, é Deus fazendo. É Deus vendo, é Deus respirando, é Deus se movendo. Tudo o que me acontece, que vem em minha direção, vem de Deus. Nada vem das pessoas, nada vem do demônio, nada vem de nenhuma ordem, vem de Deus. Tudo é Deus quem manda. E eu assisto o que Ele faz.
eu não existo. Eu formei um vazio. Eu voltei a nascer de novo e totalmente esvaziei a minha humanidade. Quando eu disse fiat, eu entendi, faça-se. Então, quem caminha na divina vontade vai passar por esse processo. Horas, alguns vão ter que terminar o livro do céu para entender. Outros podem ler o livro do céu inteiro e não entender nada. Outros podem ter uma orientação espiritual com alguém que já vive na divina vontade e entender antes de até começar a viver a ler o livro do céu. Após os 31 dias, tendo uma orientação, já começa a compreender. Então agora você vai começar a entender o que é viver na divina vontade e viver a vida íntima de Jesus na sua intimidade, onde você vai assistir Jesus vivendo em você. Vamos lá. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, no seio de Maria Santíssima até o seu nascimento. Encarnação no seio de Maria. Agora encarnação no seu seio. Encarnação de Jesus, encarnação mística de Jesus em você, na sua alma. Quando foi criada a alma, que devia animar o corpo passível e imortal, logo me uni a ela com união perfeitíssima, de modo que a alma conheceu a divindade com todos os seus atributos, conheceu a dignidade, estando unida ao Verbo, adorou a Trindade e ainda submeteu-se aos seus decretos divinos, com todo o conhecimento e plenitude das luzes e capacidade perfeita. Contentou-se com descer às vísceras da Virgem Maria e animar aquele corpúsculo que neste mesmo instante era formado no útero virginal por obra da terceira pessoa do Espírito Santo, isto é, do Espírito. Então, essa encarnação que foi feita em Maria só foi possível porque ela não era um local estranho para Jesus nascer. Esse local estranho que ele quer dizer, ela não tinha nenhum projeto humano em direção a ela mesma. Ela não tinha o eu, como eu acabei de descrever. Então, ele veio e viveu dentro dela. Aconteceu a encarnação em duas formas no seio de Maria. A encarnação humana, mortal de Jesus, passível a sofrimento, e ao mesmo tempo, ela já vivia a encarnação mística. Ela já era dominada por Deus. Ela já era totalmente habitada por Deus. Deus é quem vivia nela. Ela nunca teve eu. Ela nunca teve um minuto de Maria. Ela só teve os minutos de Deus, habitando nela na divina vontade. Esse lugar era totalmente limpo, purificado como um paraíso celestial, para que ela pudesse dar abrigo ao Verbo, a dignidade plena da Santíssima Trindade que estava nela, porque Jesus, ao encarnar-se, encarnou-se trino, porque tinha união plena, hipostaticamente com o Pai e o Espírito Santo. Oferta do Verbo encarnado. Logo que fui unido à natureza humana, eu, o Verbo encarnado, o Filho unigênito do Pai, ofereci-me a meu Pai. Então é Jesus quem faz todo o trabalho dentro da alma. Dentro da alma. Ele não vai se encarnar humanamente mais. Agora ele faz o processo só espiritual. Então, tudo o que ele faz aqui, ele vai fazer na sua alma. Você tem que entender desse jeito. Logo que fui unida à natureza humana, eu, o Verbo encarnado. Logo que fui unido a uma pessoa na divina vontade, vestindo ela como roupa, eu, o Verbo encarnado, o Filho unigênito do Pai, ofereci-me ao Pai.
Ofereci-me para padecer e sofrer tudo o que ele estivesse ordenado e do que fosse do seu agrado. Então ele oferece você agora ao Pai para que você sofra nele, por ele, né? Unido com ele, para padecer e sofrer tudo o que o Pai tiver ordenado e que for do agrado do Pai. Não queria servir-me de minha divindade para abster-me de padecer. Então ele não quis servir da sua divindade, dos seus poderes, para poder não sofrer, visto que ele, sendo bem-aventurado, totalmente puro, santo, 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 não era sujeito a padecimento ou dor alguma, por ser Deus. Ele não tinha nenhuma passividade da parte espiritual para sofrer, para ser sujeito a sofrimento de dor ou dor alguma. Lá no céu não se tem dor, né? Só alegrias, não tem tristezas, né? Não tem nenhum tipo de dor. Mas somente para conservar aquela vida natural e humana que assumira e que não teria jamais podido conservar-se entre tantas penas se minha própria divindade não fosse unida a ela. Então, Jesus, né, ele deixa no seu corpo mortal que ele assumiu, né, ele conserva a vida desse corpo mortal. Então, dentro do Filho da Divina Vontade acontece a mesma coisa. Jesus, ele não permite que você passe por dores maiores do que você possa suportar. Aquilo que você não está preparado para, né, na sua vontade humana, porque ela existe, ela vai continuar existindo na divina vontade, a sua vontade humana, e ele respeita ela. A sua liberdade ainda existe e ele respeita ela. Então essa liberdade e essa ainda presença humana que tem da sua natureza, ele respeita. Então ele não permite, tá, que você sofra nenhuma coisa além da sua própria vontade. E se ele permite você padecer qualquer coisa, é para poder te purificar, tá? Te purificar. Se você não é capaz de sozinho, só pelo seu desejo, vontade e intenção, né, vencer-se, dominar em alguma coisa, ele vai permitir que aquele sofrimento, aquela penalidade venha sobre você para te fazer, para te obrigar a vencer. Por exemplo, você não suporta de jeito nenhum, você não aceita. Você começa a viver na divina vontade, mas você não aceita de jeito nenhum que seu filho seja homossexual. Você fala para Deus, eu aceito tudo na divina vontade, mas meu filho ser homossexual eu não aceito. Então, se acontecer alguma coisa nessa ordem, desse tipo, se acontecer esse tipo de coisa, né, e Deus sabe que você não suporta esse tipo de coisa, você não suporta isso. Ele vai resolver isso de uma certa forma, né? Ele vai resolver isso de uma certa forma. Como que ele vai resolver isso? Né? Ele vai permitir que aconteça exatamente isso. Vai permitir que aconteça exatamente aquilo que você tem medo, né? Ele vai permitir, entendeu? Se você falar para ele assim, eu tenho um filho meu de 10 aninhos. Então, quando ele crescer, Senhor, eu aceito tudo na divina vontade, mas isso. Você não põe reservas nenhuma para Jesus. Você não fala para ele assim, eu não aceito certas. Você não fala na sua própria vontade que você não aceita as coisas. É Deus que te conhece. Ele sabe que você não consegue suportar certas coisas. Então, esse não suportar que ele conhece a sua humanidade, a sua natureza, ele vai permitir que não aconteça. Que você, se ele quiser que você sofra essa dor, ele vai permitir que você sofra num sonho, ele vai permitir que você passe por alguma coisa que possa te dar a sensação de que isso aconteceu, de que está acontecendo isso, mas ele vai te livrar, te ajudar a se livrar disso heroicamente, né? A vencer essa situação que você não suporta. Mas se você for muito irredutível e falar, não aceito, o Senhor vai ter que se virar, eu não aceito isso, aí ele vai permitir que aconteça para poder você morrer. Para você parar com esse não aceito, eu não aceito.
Eu vou viver na divina vontade, mas isso eu não aceito. Por exemplo, uma coisa é traição de marido. Eu, Aline, sou casada, então vou viver na divina vontade. Então, Senhor, eu não aceito que meu marido me traia. Eu aceito qualquer coisa na divina vontade, mas isso eu não aceito. Não existe essa reserva. Não pode existir nenhuma reserva. Se existir essa reserva, ele vai permitir que aconteça ou concretamente, ou que você sinta que aconteça, que está acontecendo esse ato. Ele vai permitir que você veja sinais que possam te perturbar sobre essa ótica de que você está sendo traída. Ou então, ele vai permitir que você sonhe um sonho muito real, onde você vai sofrer a dor de ter sido traído. Porque ele quer que você perca totalmente qualquer reserva que você tem ainda, né, em função da divina vontade. Então você não pode realmente existir. Você não pode ter nenhum medo de ordem nenhuma, você não pode ter nenhuma reserva, você não pode nunca chegar na divina vontade e falar: isso eu não aceito sofrer na Terra. Isso você não pode fazer isso. Se você quiser viver na divina vontade, você tem que estar disposto a tudo. E ele vai aos poucos te formando. Ele vai te orientando, mas ele não quer deixar. Ele não quer deixar. Se ele assumir a sua humanidade, você deu tudo para ele, ele por ele mesmo, ele sabe até onde você aguenta. Então ele pode permitir que você morra nessa sua reserva, mas ele não quer que aconteça isso que você não quer. Ele respeita a sua vontade. Ele respeita o seu medo, mas ele não aceita que você coloque para ele condições. Ele não aceita. Então, dentro do processo todo, ele vai trabalhar para você morrer para si mesmo nesse detalhe. E se você resistir, se você realmente resistir e falar não quero, não quero, não quero, se você permitir que isso estranho permaneça em você, aí ele vai fazer de tudo para acontecer de verdade. Para você ter que passar de verdade na carne essa situação que você tanto tem medo. Porque é um jeito de você viver na divina vontade, né? E dar o amor, mostrar para ele que você mesmo assim o ama mais do que essa situação. Apesar dessa situação você continua fiel. Apesar dessa situação estar acontecendo, você que era a sua única reserva e ele permitiu porque você insistiu em manter essa reserva dentro de você, então ele vai fazer de tudo para você ir para o céu direto, sem precisar passar pelo purgatório, porque você deu para ele, em maioria da sua vida, na divina vontade. Então, ele vai permitir que essa situação aconteça de verdade, porque você ficou mantendo a reserva até o fim, era uma coisa estranha a ele, esse seu desejo, e que você manteve, ele tentou te ajudar a vencer isso antes e você não conseguiu, né, vencer isso antes. Então tem coisas que acontecem comigo. Aconteceu exatamente isso comigo essa semana, né? E aí o que eu fiz? Né? Ele permitiu que acontecesse exatamente isso que eu acabei de falar, né? Não de traição ou outro, né? A parte do filho. Ele permitiu que acontecesse um sinal de que isso é possível. Né? E o que eu fiz? Eu peguei e falei para ele exatamente, fiz a oração. Eu não acho justo, né? Eu não acho justo isso. Né? Não acho justo isso. Vamos conversar. O que eu devo fazer para poder cortar isso pela raiz? Porque eu sei que isso é possessão diabólica. O que for necessário eu vou fazer. Então eu fiz. Aí eu fui conversar com meu filho. E fui Jesus falando com meu filho, para ele poder tirar isso da cabeça, porque ainda está num momento de escolha, de opção. Porque ele não é. Ele mesmo sabe que ele não é. Ele está sendo conduzido por uma situação temporária, né? E que está sendo manipulado pelo demônio por materiais que ele está vendo na internet. Então eu vi que ele estava vendo materiais que estavam conduzindo a ele a limpar a mente, a tipo fazer uma lavagem cerebral, né? E aí eu falei para ele o que estava acontecendo. Revelei para ele o que estava acontecendo. E aí ele percebeu, né? Acreditou no que eu disse, porque Deus estava comigo, na divina vontade. Era Jesus falando com ele. E aí ele renunciou. Eu creio que houve essa renúncia, né? E apagou tudo,
saiu de todos os grupos que ele estava referente a esse assunto, né? Porque ele não era assim, não foi assim, nunca foi, sempre foi um menino normal. E eu provei para ele. Né? Conversando com ele, eu provei para ele de que era uma coisa que estava se encarnando de fora para dentro, não era uma coisa de dentro para fora, que não era uma natureza dele essa realidade, né, da homossexualidade. Então eu ensinei para ele, eu revelei para ele que não vinha, né, de nada nada que ele não pudesse dominar, né, que não fosse uma. Aí eu expliquei que não é desde que nasceu, né, de que estava sendo uma coisa que estava vindo através de uma possessão diabólica. Mostrei para ele por onde estava vindo, quais os canais que o demônio estava utilizando, né, e tudo mais. Então ele entendeu. Ponto final. Eu não vou dar detalhes porque essa conversa vai ficar muito longa. Então eu quero dizer para você, eu que vivo na divina vontade passo por isso. Então por isso eu falo com autoridade, porque Jesus me mostra, né, de tudo que acontece comigo. Jesus vai com a ciência infusa do dom da divina vontade, que é uma ciência infusa, ele te dá o entendimento do que, porque, no meu caso, como eu sou formadora de filhos da divina vontade, então ele me dá toda a orientação do que eu estou vivendo na divina vontade, todo o trabalho que ele está fazendo na minha vida para que eu possa explicar isso. Então ele me dá esse entendimento para explicar na divina vontade, né, o que ele está fazendo na minha natureza humana, para poder eu morrer para mim mesmo em todos os sentidos e não ter nenhum tipo de reserva, né? E eu falei pro meu filho, eu falei assim, mas se você realmente quiser dar a mão ao Satanás, né, se você aceitar a oferta que Satanás está fazendo e acha que é conveniente para você, você é livre. Falei pro meu filho, você é livre, você pode ir dar a mão para ele e ficar com ele, fique em paz. E fique em paz. Né? Você vai obstinadamente, sabendo conscientemente para quem você está dando a mão. E Deus não vai obrigar você, porque Deus ele não estupra a alma. Então, isso foi importante eu falar para ele, que para ele ser de Deus, ele tem que morrer. Ele tem que morrer para si mesmo, tem que renunciar a si mesmo, renunciar a qualquer coisa humana, né, que vem em direção a ele, coisas demoníacas que vêm misturado com a humana, né, que o mundano traz para a pessoa. Então, deixei muito claro. Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso explicar para vocês, dentro da vida íntima de nosso Jesus Cristo, a vida de Jesus interior que vai começar a nascer em você. Todo o processo interior que Jesus vai começar a desenvolver para que você não tenha nenhuma reserva ainda na sua vontade humana, para deixar ele livre em você, totalmente vazio de qualquer obstáculo que possa atrapalhar ele de viver a sua humanidade. Porque se você tiver alguma coisa, alguma reserva, ele não consegue plenamente, né? Tem alguma coisa estranha a ele ali. E ele não consegue dominar, ele não consegue reinar, né? E ser ele dentro de você, porque tem uma coisa que está atrapalhando, sendo um obstáculo para ele. Então, Nossa Senhora não tinha esse obstáculo, ele podia ser ele mesmo, né? Então, as primeiras aflições da alma de Jesus. Quando minha alma unida ao Verbo desceu para habitar naquela estreiteza do ventre materno, animar aquele corpinho pequenininho, né, que era um zigoto, experimentei logo no primeiro instante toda a aflição e tristeza a que uma pessoa de juízo perfeito e conhecimento causaria semelhante habitação e estreiteza. Então, Jesus, sendo Deus, ele estava em juízo perfeito, né? Total conhecimento de onde ele estava vindo, do tamanho do zigoto que ele estava assumindo. Então, do tamanho que ele é de infinito, ele estava assumindo o tamanho de uma célula minúscula, né? Que só é vista no microscópio, né? Então, é muito incrível isso, né? Então, ele sabia muito bem a dor, ele sabia muito bem a dor que ele estava sentindo, né? Estava ali, portanto, esposa caríssima, recluso como todas as outras crianças, né, que nasceram, que estão privadas ainda. Estava, portanto, caríssima, recluso como todas as outras crianças dentro de um ventre materno, que estão privadas elas do uso da razão. Elas estão lá privadas do uso da razão, mas ele não. Ele, como Deus, tinha todo o conhecimento e a sua alma experimentava exatamente aquelas angústias que costumam provocar semelhantes estreitezas. Então, ele se sentiu dentro de uma célula. Deus, ele se sentiu dentro de uma célula. Ele sentiu todo o mal-estar de estar tão pequeno, né? Em um lugar tão apertado que era o tamanho de uma célula. Primeiras pulsações do coração de Jesus.
Então, Jesus ele também sente toda a dificuldade e angústia de estar dentro de você e ter que conviver com você. E se você tiver qualquer dúvida, ele sofre demais. Se você tiver qualquer medo, né, de fazer algo na divina vontade, ele sofre muito. Se você tiver qualquer reservas, ele sofre demais. Você judia dele, né? Judia muito dele. Então é terrível. E na Eucaristia, ele também sente essa estreiteza, né? Quando ele está presente na hóstia consagrada, é um sofrimento enorme para ele. Porque ele também está com todo o uso da razão dentro da hóstia consagrada. Então, a hóstia consagrada precisa possuir uma alma humana. Precisa ser consumida por uma alma humana para que ele possa assumir a vida da pessoa. Mas imagina ele entrando numa pessoa que está cheia de vontade humana. Então, para ele, é sofrimento diariamente, constantemente, milhares, milhares e milhares de almas todos os dias. Primeiras pulsações do coração de Jesus. Unida àquela humanidade, eu estou falando tudo que eu estou falando, eu não estou inventando, tá tudo no livro do céu, tá? Se você está ouvindo essa aula agora e você fala, a Aline é louca. Não, não sou louca. Se você começar a ler o livro do céu, você vai ver que tudo isso que eu estou falando está no livro do céu. Tudo está no livro do céu. Tudo. Tudo que eu estou falando está no livro do céu. Mas só que o livro do céu é 36 volumes, até você chegar lá e ter as respostas da parte de Jesus pessoalmente vai demorar. Então eu já estou ajudando você a formar você muito mais rápido do que você imagina. Só vai mantendo essas informações dentro do seu coração e espera as confirmações que você vai começar a encontrar no livro do céu. Jesus não vai deixar você sem as confirmações da parte dele, tá? Unido àquela humanidade, adorei imediatamente meu Pai eterno e agradeci-lhe o benefício feito ao gênero humano em dar-lhe a mim, seu Filho unigênito, em prol da redenção humana. Adorei-o e agradeci-lhe em nome de todas as criaturas racionais, das quais eu me declarei irmão, protestei desde esse primeiro momento que tudo o que eu fizesse e sofresse em cada instante de minha vida, tudo intencionava fazer e sofrer por meus irmãos e suprir assim a sua carência e sua negligência. Então, essa é a vida na divina vontade, tá? Tudo o que os outros não fazem, Jesus assume a humanidade para fazer, né, no lugar dessas pessoas, no lugar das pessoas. Então, quando ele assume a sua vida humana, é justamente porque nessa terra, agora, nesse instante, não tem pessoas humanas suficientes, tá, que estejam garantindo a manutenção da vida humana na terra, por causa da quantidade de pecados e vontade humana que está reinando no planeta. O reino da divina vontade está instalado na Terra agora. Então, o reino da vontade humana, tá? O reino da vontade humana diabólica está reinando na Terra nesse instante. Então, e vai piorar. Então, por causa de piorar, precisa existir almas, nem que seja uma, duas, três, que estejam vivendo plenamente na divina vontade, tá? Para poder essas almas, elas manter a Terra existindo, pela quantidade de pecados que já ultrapassou os limites nesse instante. Nesse instante na Terra, se você olhar bem na internet, você vai ver muitas pessoas se declarando satanistas, se declarando totalmente, obstinadamente. Não é mais... O que está acontecendo nesse mundo, nesse instante? Que Jesus mostra para mim e fala para mim direto. Ele fala assim, o pecado nesse tempo do reino da vontade humana está sendo totalmente consciente. E há um tempo atrás, né, quando ainda não tinha esse reino da vontade humana reinando, né, onde o demônio não tinha conseguido ainda incrementar todo esse reino, esse projeto que ele conseguiu, que Deus permitiu, que ele precisava permitir para poder acabar o mundo de uma vez por todas, né, para acabar esse mundo dessa vontade humana, né, para acabar a vontade humana. Então, para poder acabar a vontade humana, Deus tinha que deixar a vontade humana chegar no auge da maldade, né, deixar o demônio fazer o trabalho. Desde que Jesus mandou o dom da divina vontade, né, ele liberou por justiça. Por justiça, o demônio soltou o demônio, praticamente foi solto na terra para poder ele fazer tudo o que ele precisava fazer, tudo que era necessário fazer. Teve um tempo que o demônio ficou preso, estava preso, para poder o conhecimento de Jesus tomar posse da terra.
para todo conhecimento sobre Jesus Cristo tomar posse, de todo mundo ter o conhecimento da palavra de Deus, ter o conhecimento da vida de Jesus, o sacrifício da cruz, da redenção, do reino da redenção. Então, o demônio, tipo, estava preso nessa época, né? E aí depois, quando veio a Luísa, aí, beleza, agora vamos lá. Por justiça, eu vou ter que liberar a vontade humana para ela reinar. Vou ter que liberar. Então, ele liberou a vontade humana para reinar. Por isso que agora os livros, todo o material de ordem comunista, né, de marxismo, relativismo, todos esses ismos, várias ideologias demoníacas, foram todas esparramadas pela terra por causa da vontade humana que está reinando junto com a diabólica, né? E que deram a mesma coisa que o demônio fez, a mesma coisa que Deus fez. Ele imita Deus. Então, aquilo que Deus fez com a Luísa, o demônio fez com alguém, né? Assumiu uma pessoa. E essa pessoa, ela multiplicou a iniquidade do mesmo jeito que a Luísa multiplicou a vida na divina vontade. O demônio fez a mesma coisa, tá? Tudo é possível. O demônio, quando ele imita Deus, ele é espírito, tá? Ele tem conhecimento. Então, tudo o que ele vê Deus fazendo, porque ele não sabe fazer nada por ele mesmo, ele é criatura. Então, tudo que ele vê Deus fazendo, ele assiste tudo o que Deus faz, observa tudo e ele faz a mesma coisa. Então, tem um livro do inferno, igual tem um livro do céu, por exemplo, entendeu? Ele revela para os seus... Ele escolhe como Jesus escolheu Luísa, ele escolhe uma pessoa demoníaca que vai se unir a ele e faz todo o processo. Então, Deus deixou. Então, esse reino do demônio, da vontade humana diabólica, vai ser instaurado antes do reino da divina vontade acontecer. E é muito parecido, tá? É muito parecido. O demônio, ele entende que o ser humano quer ser feliz. Então, ele precisa fazer o ser humano ser feliz. Então, o reino da vontade humana é toda em volta de uma mística também, do mesmo jeito, né? Tudo em volta de uma mística, tudo em volta de uma luz também, de uma luz interior, de iluminação interior, que é a luz do Lúcifer, tá? Não é a luz da divina vontade. E ele imita exatamente igualzinho o que Jesus fez com a Luísa Picarreta, ele faz com essas pessoas. Igualzinho, tudo. Para poder ser o mais parecido possível, para poder enganar o máximo de pessoas possíveis, tá? Então, por isso que tem muitas seitas nascendo na Terra nesse instante, porque ele está envolvendo o planeta inteiro com todo tipo de ideologias e seitas, divisões místicas misturadas de todas as ordens, para poder o ser humano ele se sentir à vontade, para escolher aquilo que mais bater com ele. Então, é muito complexo. Então, é muito difícil essa situação. Ao mesmo tempo, nesse processo do mal que está sendo instaurado na Terra, Deus ele está permitindo, certo, que o mal seja feito. Ele sabendo que o demônio imita ele, é muito mais fácil para Deus depois resolver a circunstância de transformar isso em divina vontade, tá? O mal transformar em bem. Então Jesus ele tem esse poder de fazer isso depois. Então ele fala, deixa eles. No livro do céu, Jesus fala, deixa eles fazer o que eles quiserem, deixa o demônio fazer à vontade o que ele tá fazendo, deixa ele fazer. Então, porque depois, para poder resolver isso, é só Deus pegar e virar o jogo, virar e inverter a jogada de Satanás. E aí o ser humano entende tudo, assim, no piscar de olhos, o que estava sendo enganado. Estava sendo enganado todo esse tempo. E não vai atrapalhar em nada, né, para a pessoa escolher a divina vontade. Tá? A única coisa que vai aparecer, né, que é o fato da pessoa, em vez de ela ser unida com o demônio, ela vai ser unida com Deus. Ela consegue colocar Deus imediatamente no lugar do demônio, entendeu? Depois do aviso, ela consegue. Mas só que daí ela vai ter que querer morrer, né? Vai ter que querer, vai ter que vencer algumas coisas, né? Ela vai ter que abrir mão de muitas coisas que ela gostava de fazer, né? Como o homossexualismo, alguns pecados que são muito contra a natureza, ela vai ter que abrir mão daquilo, né?
Se é uma pessoa que está cheia de tatuagem, ela vai odiar as tatuagens. Ela não vai apagar as tatuagens, mas ela vai odiar as tatuagens que ela fez, né? Ela vai identificar que tudo que ela fez estava indo contra a ordem. Mas só que daí Deus consegue colocar o símbolo do mal para se transformar no símbolo do bem. Entendeu? Então, ele consegue depois resolver esse problema dentro da pessoa, tá? Muito fácil. É muito fácil para Deus. Tudo que é impossível aos nossos olhos, para Deus é fácil, tá? Então, isso é muito importante entender. Por que eu tô falando isso dentro da vida íntima do nosso Jesus Cristo? Porque é nesse momento a hora que Jesus está pedindo para eu falar, né? Então, ele tá falando justamente das criaturas racionais, ele tá assumindo a vontade humana na Terra, né? A vontade dele humana, no gênero humano, ele tá assumindo o gênero humano. Então, o que ele está fazendo é exatamente aquilo que nós temos que fazer, né? Em nome de todos. Então, como é a vida na divina vontade, é você ser essa alma que nesse momento tem milhares de almas que não estão fazendo isso. E aí, para poder a Terra continuar por justiça existindo até concretizar todo o projeto do anticristo, que é o reino, precisa ter almas na Terra para poderem Deus olhar para elas. Se Deus não olhar para elas, ele já detona a Terra agora mesmo. Você está entendendo? Precisa ter antenas que vão estar sobre a Terra. Almas que vão ser vítimas da vontade humana, por causa que não tem outro jeito. Eu choro porque não tem outro jeito, é muito difícil. Né? Precisam ter essas vítimas que vão estar vivendo no meio do reino da vontade humana na Terra, né? Mas que vão estar sendo de Deus, vivendo o reino da divina vontade dentro delas. Precisa existir essas almas, porque se elas não existir, Deus olhando para a Terra, ele só vai ver vontade humana e vai ver uma terra grotesca, onde ele não pode descer de jeito nenhum, né? Onde ele não é aceito, onde ele é odiado com todas as forças, porque as pessoas estão sendo enganadas, né? E não sendo tão enganadas, elas sabem exatamente o que elas estão escolhendo, tá? Muitas delas. Então, por causa disso, Deus ele só vê monstros na terra. Ele não enxerga mais a terra como uma possibilidade. Então, se não tiver esses filhos da divina vontade, que são totalmente almas como Jesus vivendo nelas plenamente como hóstias vivas encarnadas aqui na Terra, misticamente, Deus ao olhar para a Terra ele vai querer destruir. Mas como ele está vendo algumas almas em vários lugares do planeta, né, sendo essas pessoas que ele olha e ama elas, por causa delas ele mantém a Terra. Então, ele não quer mais almas vítimas na vontade humana. Ele quer almas vítimas da vontade divina. Totalmente. Ele não aceita, por isso que ele fala aqui no livro do céu que não quero mais santidade humana, eu só quero santidade divina. Porque nesse tempo, se não tiver a santidade divina, a terra está condenada. Não tem como Deus descer aqui para poder instalar o reino dele. Então precisa haver esses filhos da divina vontade. Precisa existir no meio do caos, nesse instante. No meio da vontade humana, tá? Nesse caos. Então precisa existir. Quer pôr remédio para tosse para mim? Não, para tosse não tem. Vai ter que comprar. Depois deste primeiro ato de adoração e ação de graças, pedi ao meu eterno Pai uma graça particular para minha dileta mãe, para que lhe fosse acrescido, cada vez que eu respirasse, enquanto morava em suas vísceras, um grau de graça a fim de remunerá-la ao cêntuplo, pois aquela respiração me era subministrada com o seu hálito do seu puríssimo coração. O Pai dignou-se satisfazer-me e agradeci-lhe também por parte de minha mãe, porque como Deus que sou, minhas ações de graças tinham mais valor e eram mais agradáveis ao meu Pai. Então, nesse instante, por causa de Maria ser sozinha na divina vontade, né, Jesus fazia toda a diferença, porque o mundo estava também bem complexo na época em que Jesus desceu na Terra. Estava bem também difícil por causa do tipo de violência que estava acontecendo, né? Pública, né? Crucificações e muitas outras coisas, né? O mundo estava sendo governado por ditadores, né? Então estava bem complexo, né, nessa época. Então Jesus ele veio numa época em que ele vivendo na divina vontade, ele era a oferta vítima que mantinha a terra naquele instante vivo. E por isso Nossa Senhora ainda estava
ainda estava no processo ali, né, de ser uma alma na divina vontade, mas era uma só. Ela fazia tudo em nome de todos, mas ele, para poder manter a terra, para poder salvar a terra, ele era o redentor principal, que ia ligar a terra, que ia trazer o perdão, que não tinha sido dado ainda. Então, quando Nossa Senhora nasceu, foi criado o perdão, porque através dela ia vir Jesus Cristo. Então, já estava definido isso. Então, por causa desse projeto que já estava definido, então Deus já tinha declarado, né? Tem chance a Terra. Vamos continuar mantendo esse planeta com essas crianças aí, né? E nós temos a primeira filha da divina vontade, até que enfim foi feita justiça, até que enfim, né? Porque até então não tinha nenhuma outra filha da divina vontade na Terra, desde Adão. Agora já está transbordando totalmente o pecado do ser humano, né? Chegou num grau muito grande, porque os mandamentos estavam sendo feitos para serem desobedecidos, foram feitos para serem desobedecidos, então estava totalmente pelos judeus naquela época sendo usados como meios de adquirir riqueza, né? Os mandamentos da lei de Deus, as leis de Moisés, estavam sendo meios para desobedecer, tudo sendo desobedecido. Então Deus estava com muita ira, querendo acabar com a terra. Então, aí quando Nossa Senhora nasceu, né, ela que já ia ser a mãe do Redentor, então já foi decretado, né, que Deus iria colocar um manto da misericórdia sobre a terra, né, através de Jesus Cristo, que iria vir através dela. Então o manto da justiça foi cessado e foi colocado o manto da misericórdia sobre toda a terra, que a Maria, ela é a mãe da misericórdia. Então quando ela nasceu, é como se Jesus fala para mim, sabe essa areola que fica em volta da terra, a atmosfera terrestre azul, que é azul? Então ele falou para mim que é esse manto que envolve a terra, a atmosfera da terra, nada mais é a mesma coisa, é como se a gente visse misticamente o manto de Maria ao redor da terra. Então Deus olhava para a terra e via o manto de Maria, a presença de Maria, e ele não queria castigar a terra mais. E aí Jesus, sendo ele, descendo na terra em Maria, né, tomando posse do corpo de Maria, do ventre de Maria, ele estava tranquilo. Agora eu vou exercer o trabalho de redenção, de dar o perdão para todos os seres humanos, né, para dar o perdão a todos eles. Então, tudo o que ele fazia, as ações de graça que ele dava ao Pai por ser a vítima mais perfeita de todas, porque é o próprio Deus, né, na terra, né, o próprio Deus na terra, amando as almas, né, fazendo tudo por elas, para salvá-las e tudo mais. Então, todos os atos de Jesus eram ofertados, tá, para poder suprir a Deus. Maria já supria porque era a primeira filha da divina vontade humana, que estava com plena posse, né, da satisfação plena que Deus tinha ao ter criado o ser humano. Então, quando ele olhava para Maria, ele tinha satisfação plena de ter criado o ser humano por causa dela. Então, Jesus, sendo o próprio Deus, descendo nessa criatura, estava plenamente satisfeito, plenamente feliz, porque ele concretizou o projeto inicial quando ele criou o ser humano lá atrás, em Maria. Então, as ações de graça que ele dava ao Criador, né, o Filho de Deus dava ao Criador, era justamente muito agradável, por causa que o desejo do Criador tinha sido feito, tinha sido concretizado, né, porque uma criatura estava plenamente sendo um paraíso aonde ele poderia descer. Todo o resto do mundo ele não poderia entrar, né, não poderia voltar para a Terra, porque ele era um lugar muito estranho para ele. Um lugar onde as pessoas tinham suas próprias vontades e eram totalmente obstáculo para que a ação dele acontecesse, né? E Nossa Senhora não. Nossa Senhora, ela era totalmente de Deus, né? Totalmente espaço, cidade mística de Deus, cidade para Deus habitar, né? E poder reinar plenamente, poder andar dentro dela e fazer tudo o que ele quisesse, construir o que ele quisesse, produzir o que ele quisesse, de graças, de virtudes, de bênçãos, de bens, e tudo que ele quisesse, ela não colocava nenhum obstáculo, ela não falava, ah não, isso eu não quero. Ela não tinha isso. Os outros já tinham, né? Que o pecado do Adão foi justamente esse, né?
querer por si próprio, Eva e Adão querer por si próprios reinar, né? E isso é muito grave. Então, é muito grave o pecado de Adão, a gente vai chegar lá, né, na hora certa. Aflições e alegrias. Sentia, ó minha filha, naquela estreiteza uma indizível angústia e ao mesmo tempo um incomparável deleite, sabendo que estava fazendo a vontade do meu Pai e que habitava no seio de uma criatura que eu tanto amava. De tão importante que ela era, né? Na qual encontrei todas as minhas delícias. Verdade. Encontrei nela todas as minhas delícias. Por que ele fala isso? Porque é o projeto que ele tem lá no início, quando criou o ser humano. Tá? Daí no livro do céu fala muito sobre isso, né? Sobre todo o projeto que ele fez, de como seria feliz, né? Dentro das almas, como ele iria reinar nas almas, como as almas iriam reinar nele e ele nas almas, aquela coisa toda, aquela, né? Onde a alma é a habitação dele, a felicidade dele poder ver a alma fazer as coisas, experimentar as coisas com ele. Né, de você experimentar, imagina, você é uma alma aqui na Terra, você está comendo e ele come com você. Ele sente o que você está sentindo ao comer um alimento que ele fez, uma fruta. O prazer que ele sente nisso, vocês não têm noção, né? Agora, você está comendo uma fruta, né? Você está comendo uma fruta maravilhosa. E você começa a pôr defeito na fruta, que foi ele que criou. Nossa, ele não consegue viver numa alma assim. Nossa, vai ser uma amargura muito grande, mas uma amargura enorme para Deus, enorme, se ele viver numa alma que ela vai olhar para aquela fruta e vai ver defeito. Nossa, ele não aguenta isso. E o ser humano que vive na vontade humana, ele é assim, é um ser humano que ele vê defeito nas coisas puras, ele não gosta das coisas puras, ele quer fazer as coisas do jeito dele, ele sempre quer corrigir, sabe? Ele quer sempre, podia colocar uma acidez nela, poderia, o ser humano é desse jeito. Poderia ter um azedinho nessa fruta. Esse azedinho da amora, eu queria que fosse só doce. O ser humano é horroroso. Agora, quando o ser humano é todo de Deus, ele aceita aquilo que Deus fez, do jeito que fez, perfeito. E fala, uau, é perfeito. É perfeito. Essa amora, ela em todos os graus de acidez, em tudo que ela, tudo do jeito que ela está perfeita, perfeita. Deus fica deliciado. Nossa, ele fica tão feliz de ter ofertado isso para você, de ter feito isso com a perfeição da sabedoria dele. E você admitir isso, você falar, uau, que lindo, que maravilhoso que é essa fruta, que maravilhosa que é, que delícia. Senhor, muito obrigado. Então, ele encontra todas as delícias de ser elogiado, de ser considerado, né? A alma agradece. Meu Deus, muito obrigado por essa fruta. Nossa, eu vou fazer um bolo com essa fruta. Imagina que delícia que vai ser esse bolo com essa fruta. Então Deus, ele quer isso. Ele quer sentir essa alegria plena, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma reserva, sem nenhum nojo da sua parte, sem nenhum... Entendeu? Então existe muito isso na Terra. A Terra sempre estava cheia dessas coisas da vontade humana. Né? Do homem querer reinar, do homem querer colocar o seu dedo, do homem querer... Aline, mas não é errado, não é... Você está vendo? A nossa mente, ela é totalmente voltada a esse entendimento. A nossa mente carnal consegue ler esse conteúdo e não ver isso que eu estou falando. Você consegue odiar o que eu estou falando aqui, em toda essa formação que eu estou fazendo. Você consegue odiar. Porque para você morrer para si mesmo é um processo tão difícil, que não é fácil. Então, de repente, você começou esse estudo e eu já estou fazendo tudo isso com você, já estou falando toda essa realidade do livro do céu, e você fala assim, uau, que ridículo que ela está falando. Tá vendo? É muito oposto à nossa realidade natural. O pecado que mora dentro de nós, ele nos vê como alguém a ser considerado. A vontade humana, ela é tão poderosa dentro de nós, contaminada pelo pecado original, que ela é a nossa própria realidade. Nós temos que sair dessa realidade, fugir dessa realidade, da gente não querer ter essa vontade. A gente tem que não querer ter opinião nenhuma. Sermos totalmente vazios para poder entender essa realidade da divina vontade.
E é muito difícil. Tô falando, são poucos que vão ser essas almas que Jesus precisa. Vai ser poucas pessoas. De repente, você hoje mesmo sai do grupo e não quer mais estudar isso. Entendeu? Jesus mostra pra mim já um monte de gente que, de repente, por causa desse estudo, já vai sair do grupo, porque não vai concordar com o que eu tô dizendo. E vai ver as coisas com a ótica que a igreja sempre mostrou, né? Um Jesus totalmente externo, que, né, totalmente longe, um Jesus que ele viveu isso e que a gente só tem que seguir os passos dele, né, como servos, né, e você vai entender depois o que é viver na divina vontade e o que é ser servo na divina vontade. Né, o que é ser filho na divina vontade e o que é ser servo. O servo é a pessoa que vê diferente, tudo isso que eu estou dizendo, mas vê de um jeito bom também. Aí vai ler esse conteúdo assim e vai falar assim, ele habitava no seio de uma criatura maravilhosa, que era pura, que era linda, que ela era bonzinha, boazinha. É isso, Aline. Ele encontrou as delícias nela porque ela era boazinha. Uma boazinha. Isso é bom também. É bom também. Mas não é tudo que ele queria. Não é o que ele quer. Não foi o que ele criou. Entendeu? Então, ser submetido à vontade de Deus faz você ver as coisas desse jeito pequenininho. E ser viver na divina vontade, você vê as coisas na ótica de Deus, como Deus vê, e não como você vê. Você vê do seu jeito humano pequenininho. Deus vê do jeito dele grandioso, que é o jeito dele ver. E você tem que assumir o jeito dele ver. O filho da divina vontade assume o jeito de Deus ver as coisas, não o jeito que você está acostumado a ver. Tem como ler o livro do céu inteirinho com essa visão baixa. E conheço muita gente que ensina o livro do céu na internet com essa visão pequenininha. E vê o livro do céu, vê o livro da Santa Faustina, vê os outros livros, todos com essa visão pequenininha de humano. Isso é bonitinha também. Mas o jeito de ver de Deus é maravilhosa. E é esse jeito que eu gosto. E é esse jeito que eu quero. É esse jeito que eu vivo. Foi essa escolha que eu fiz. Jesus mostrou os dois jeitos. Eu escolhi esse jeito. O jeito de ver com a ótica dele. De eu morrer e ele reinar. Então é isso que eu vivo, entendeu? Oferecia ao pai a aflição que sofria naquela estreiteza do ventre materno, dentro de um zigoto, em satisfação da liberdade que contra o seu querer haveriam de tomar tantos irmãos meus. Sofria por tantos deles que seriam encarcerados, restringidos, angustiados por meu amor. E então prometia-lhes minha assistência e minha ajuda. Então muita gente, ele via, no momento que ele estava nessa estreiteza e preso dentro de um zigoto, de uma célula, né, ele ao mesmo tempo já oferecia, né, esse sofrimento, sofria no lugar de muitos dos justos seres humanos que iriam ser encarcerados, restringidos de falar, angustiados por quererem falar de Deus e não poder, por querer evangelizar a família e não poder, pessoas que estão presas dentro de si mesmas, que elas não podem evangelizar. Elas não podem evangelizar sua mãe, não podem evangelizar seu pai, porque ninguém quer ouvir. Quando ela fala de Deus, o pessoal manda ela calar a boca. Né? E então prometia-lhes para essas pessoas a minha assistência e a minha ajuda, para elas serem fortes para manter. Né? Oferecia ainda a aflição que sofria ao estar encarcerado dentro do ventre materno ao meu pai, em satisfação por tantas liberdades que tomam as criaturas que estão vagando no mundo. As liberdades que as pessoas têm de andar à noite, de ir para onde quiser e tal, fazer o que quiser, e se entregando a passeios e divertimentos que não são lícitos, que ofendem a Deus do céu. Então, ao mesmo tempo que ele oferecia por aqueles que eram bons, ele oferecia ainda a aflição por aqueles que são ruins, aqueles que estão no pecado. Tá? Essa é a vida na divina vontade. É isso que Jesus vai fazer dentro de nós. Nós vivemos a divina vontade. Se a gente estiver vivendo uma aflição, a gente vai oferecer por aqueles que também estão sofrendo a mesma coisa que nós. Né? Você está doente nesse momento com uma gripe muito forte ou você pegou Covid. Então você vai ofertar para Deus essa pena que você está sofrendo por aqueles irmãos também que estão com Covid lá no hospital. E vai ofertar para que Deus dê assistência para eles, dê a cura para eles, dê a força para eles resistirem e tal. Né? E vai oferecer a aflição por aqueles que, né, que estão por aí espalhando o vírus, né? Que estão por aí sem se cuidar, sem máscara. Então, assim que a gente faz, tá?
Oferecia por ainda aquelas religiosas e religiosos, porque bem sabia que encontraria muitos que, enfastiados pela clausura e estreiteza das regras, as abandonariam e até as vilipendiariam, né? Faria pouco, né? E muitos as transgrediriam as regras por fatos e desejos humanos, suspirando pela vã e perniciosa liberdade que uma vez antes desprezaram tanto, mas depois começaram a almejar e reclamavam pelo relaxamento do espírito e fervor perdido. Então, as pessoas religiosas que estão no convento, clausura, e que agora querem relaxar essa clausura, querem sair, querem passear, querem conhecer o mundo, querem internet no quarto, querem internet lá no escritório, no convento, tal, querem ter um celular, né, na clausura, e quer ter o celular para poder ficar vendo as imagens na internet. Então, isso aí é um relaxamento muito feio, porque elas fizeram um voto diante de Deus de ficarem enclausuradas. E elas não estão mais, né? Então, rogava ao meu pai que, em virtude da minha aflição e angústia, ele se lhes mostrasse propício e pronto a perdoar essas pessoas, né? Esses religiosos. Pedindo para o pai perdoar essas pessoas. Quando, reconhecendo elas o erro, se arrependendo, quisessem voltar ao primeiro fervor, né? Do primeiro amor e abraçar de novo a estreiteza da clausura e da observância certinha das regras. Ainda oferecia aquelas angústias e estreitezas por todos os delinquentes, né, os que foram, né, presos por causa que são delinquentes mesmo, né, criminosos, né, bandidos, punidos pela justiça por causa de suas faltas, estão presos nos cárceres, nas cadeias, né, na cadeia horrorosa, lugares escuros, horríveis, né, fedendo, um monte de homem, tendo que enfrentar tudo que enfrenta lá. Então ele reza por essas pessoas, pedia-lhe que, em virtude dessas minhas estreitezas, concedesse a essas pessoas bandidas muitas graças, para poderem suportar com paciência o castigo em desconto dos seus próprios delitos. Então, se eles fossem tivesse que passar por vontade de tomar droga e não tomar, porque lá tem a droga, né? Para que eles sofressem com paciência o fato de repente serem abusados sexualmente lá dentro, né? Tanto mulher como homem, né? Por passar por zombaria, por serem pessoas boas, né? E tal, vai saber. Meu pai aceitou tudo e prometeu-me fazê-lo quanto da parte deles não houvesse resistência às inspirações divinas, tá? Se Deus mandar as graças lá para poder eles se arrependerem e eles não terem nenhuma resistência, nem a sua santa graça, e expulsassem de seus corações a obstinação e o sentimento de vingança contra aqueles que os puniam, né? De repente contra alguém que denunciou eles, né? E tudo mais, não querendo matar, né? Totalmente, assim, se esvaziando totalmente de qualquer sentimento de vingança, sentimentos que fossem maléficos e tal. Então, depende disso para receber a graça. Se não fizer tudo isso, né? Ó, ele pediu para o pai e prometeu. Da parte deles, o pai prometeu que vai perdoá-los, que vai conceder as graças para eles suportarem, que vai dar tudo o que eles precisam, inspirações divinas, tudo, desde que eles não tenham resistência às inspirações divinas. Se eles tiverem resistência, vão para o inferno, não tem conversa. Se eles continuarem até o fim da vida resistentes, né, vai ter justiça, vai ter purgatório por causa disso, vai ter castigo por causa disso, vai ter um monte de coisa por causa disso, tá? Porque o pai prometeu, mas desde que haja arrependimento, tá? Valor infinito de suas aflições. Tu, esposa minha, acreditarias que minha vida no seio de Maria tivesse pouco mérito e pouco valor? Porque faltavam os padecimentos cruéis que eu sofreria no decurso da minha paixão? Não. Saiba, filha, que tinha lá também tanto mérito e tanto valor uma só daquelas respirações angustiadas que eu tinha no útero virginal, que bastava para satisfazer pelas culpas e defeitos e faltas de todas as criaturas. Tá vendo? Tudo que ele estava falando já bastava para satisfazer pelas culpas, defeitos e faltas de todas as criaturas. E saiba que meu padecimento naquela estreiteza era tão grande que só um momento era suficiente para resgatar mundos infinitos. Então, aí você fica perguntando, então por que, né? Se era tão grande a satisfação que ele dava para o pai, por que ele teve que viver 33 anos sofrendo tudo isso? Por que ele teve que chegar até a cruz, então, e sofrer na cruz? Né? Por que ele não ficou vivo? Por que ele não aproveitou a vida? Porque só um minuto que ele estava sofrendo já era suficiente. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque não existe. É para quê? Porque para que ele queria ser um exemplo para nós.
Ele não queria sozinho resolver os nossos problemas. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Ele quer ser um modelo para nós fazermos exatamente a mesma coisa que ele. Ele, quando ele vê essa situação dele perdoar é fácil para Deus. Apagar as nossas culpas para ele é fácil. Mas Deus não quer isso, não é essa a intenção pela qual ele nos criou. Ele nos criou para a gente, na liberdade, na nossa liberdade, a gente amá-lo. Na liberdade, a gente querer ele. E querer ele em vez do pecado. E esse é o processo pelo qual Jesus fez tudo isso. Entendeu? Então, a vida de Jesus todinha foi para nos dar um modelo, um exemplo, né, de como ser um filho para o Pai, né, de como viver na divina vontade, por amor ao Pai, para como amar o Pai, porque não basta só Deus amar a gente. Isso aqui é Deus amar você. Tudo isso aqui é Deus amar você, tá? Isso aqui é Deus amar você. Mas até quando vai ser só Deus amando? Só de uma parte resolver tudo e você nunca amar Ele? Ele não criou a gente para poder só a gente ser amado. Ele nos criou para a gente amá-lo também. Então, o exemplo que Jesus deu na sua vida de 33 anos não foi para provar para a gente o amor para a gente. Foi para provar o amor dele pelo Pai. A cruz não foi para poder provar para a gente que ele nos ama. A cruz foi para a gente ver o quanto que ele ama o Pai. Até que ponto ele chega para amar a Deus. Ele quis provar para o Pai dele o amor dele. E quis que a gente visse ele na cruz para a gente poder fazer a mesma coisa que ele fez pelo Pai dele. Pelo Criador dele. Pelo Deus dele. Ele deu o exemplo para que a gente possa amar a Deus até a morte. E morte de cruz. A ponto de viver a vida inteira para amar a Deus. Ele deu o exemplo do quanto ele é feliz e o quanto vale a pena amar a Deus. Porque ele ressuscitou. Deus o ressuscitou por causa do amor tão grande que ele deu para o Pai. Deus o ressuscitou. E aí, ele quer mostrar para a gente o que Deus vai fazer com a gente. Que ele vai nos colocar no trono, também como colocou Jesus. Que ele vai colocar a gente no trono, também como colocou Maria. Entendeu? Então, os filhos da divina vontade vão ser essas almas, iguaizinhas a Jesus, o mais próximos possíveis. O mais próximo possíveis. Então, por isso que eu te convido a ser filho da divina vontade, porque você vai ser essa alma que vai fazer exatamente igual a Jesus. Que vai morrer numa cruz junto com Jesus. Igual a Jesus. Porque você vai dar a vida sua para poder provar para Deus que Ele é tudo. Você vai dar esse amor igual o de Jesus para Deus. Esse é o segredo da vida na divina vontade. Por isso que nós não vamos nunca para o purgatório, nunca poderíamos ir para o purgatório, seria uma ofensa gigantesca, né, contra o próprio Deus. Não é possível, tá? Nós vamos ao céu direto e não só ir para o céu, a gente vai ficar, né, nos aposentos de rei lá no céu, porque lá no céu tem hierarquia. Então lá tem a parte dos seres humanos, os reis, que vão reinar com Cristo. E vão ser aqueles que vão ter coroas de reinado, tá? Vai ter os outros no céu que vão ser servos, filhos servos, que viveram na vontade humana aqui e que aceitaram o perdão de Jesus. E vão ir para o céu. Mas vão ter esses filhos da divina vontade que vão estar no céu sendo governantes com Jesus, que vão ser colocados no mesmo grau que Jesus é colocado. Claro que Jesus ele é próprio Deus. Estou falando de Jesus humano, do Filho Jesus humano. Entendeu? Ele explica isso no livro do céu. Que vai colocar ele no mesmo grau de humanidade. No mesmo grau de ressuscitados. Como, né, do mesmo jeito, ressuscitados vivos. Pessoas que são ressuscitadas, né, por terem vivido a vida mais divina do que humana. Onde ele viveu plenamente nessas pessoas. Ele pôde viver a sua humanidade. E ele fala que um dia só que você viver na divina vontade, você já está nesse lugar. Claro que você não vai estar no mais alto topo, porque vai ter 9 coros dessas almas.
Nessas almas da divina vontade vai ter 9 coros. Vai ter o principal coro, que vai ser aqueles que mais amaram a Deus no mais alto grau, que conseguiram amar mais tempo na Terra, na divina vontade. Vai ter aquele que viveu um dia na divina vontade plenamente, consciente mesmo, que vai, né, estar também dentro do coro, desse coro. Então, uma hora que você vive na divina vontade plenamente, já te dá esse direito de você não ir para o purgatório. Então, é muito incrível a divina vontade, é muito lindo mesmo, vale a pena viver isso. Então, em Deus verdadeiro não posso ser compreendido nem abrangido, e sendo os próprios céus estreitos para a habitação minha, reduzi-me a habitar enquanto Deus e enquanto homem em carne passível, né, em carne mortal. No pequeno tugúrio de um ventre virginal, com toda a plenitude de conhecimento do próprio de um Deus imortal e de um homem passível e mortal. Aflições dos sentidos, está acabando. Possuindo, portanto, o perfeito uso da razão enquanto homem, experimentava em todos os meus sentidos uma indizível aflição por estar naquele lugar estreito, sendo obrigado a tê-los todos privados de movimento e extensão, assim os olhos sempre fechados, os lábios em contínuo silêncio, as mãos e os pés sempre imóveis, sem movimento algum e todo o corpo quase sempre na mesma posição. Aflição da mais grave que possa sofrer jamais quem tem perfeito conhecimento. Então, não tem aflição mais grave que alguém poderia sofrer do que Jesus sofreu, sendo o homem dentro de um ventre materno totalmente consciente do que ele estava passando. Tá? Nem Nossa Senhora, ela esteve totalmente consciente, tá? Nem João Batista teve totalmente consciência no alto grau como Jesus teve. Então, foi uma aflição muito grave, né? É verdade que meu pai, para outros, acelerou o uso da razão. Aí, ó, no seio materno, que é João Batista e Maria Santíssima. Mas ela foi isenta de sofrer a aflição da estreiteza, né, do que podia sofrer os sentidos. Não houve, no entanto, essa exceção para mim, porque meu pai quis que eu provasse o amor para nós, né? O pai quis que eu sofresse todas as aflições que costumam causar a natureza humana, semelhante angústia e estreiteza. Porque como o pai, sendo o pai e ele unidos, os três fizeram todo o plano da redenção. E o filho, quando falou para o pai que aceitava vir para a terra, ele já falou para o pai como que ele iria viver aqui, querendo ofertar tudo para o pai. Tudo que o pai gostaria de ter recebido de um ser humano, ele vai ofertar. Então, ele vai amar o pai não só, aí ele ama o pai não só o que foi combinado, tá? Ele ama o pai mais do que foi combinado com o pai. Ele dá para o pai mais do que foi combinado com o pai, e o pai aceita e até exige. Já que você quer dar até mais do que foi combinado, mais do que é necessário, então eu quero. O pai fala para ele, então eu quero ver mesmo. Vamos ver então se você vai mesmo, porque eu não vou te facilitar não. O pai falou para ele, então eu não vou facilitar para você não. Quero ver mesmo se eu sou o seu Deus. Quero ver. Então, tipo assim, por isso que no momento do Getsemane, Deus abandonou Jesus. Falou assim, esse é o momento mais difícil, então eu vou estar fora. Eu vou só assistir. E eu só vou assistir. E Jesus queria que fosse assim. E foi perfeito. Foi perfeito. Foi lindo, heróico. É esse amor que Deus quer de cada um de nós. Ele quer premiar essas pessoas. Por isso que Jesus ele foi um modelo exemplar de heroísmo. No amor mais alto grau para Deus, para com Deus, para com o Criador. Que o Criador merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e o amor heróico no maior alto grau possível. Deus fez isso por nós, mas Ele não fez no nosso lugar. Ele fez por nós, mas você acha que Ele fez no seu lugar? Ele fez. Se você quiser ser um submisso à divina vontade, tudo bem. Mas só que Ele, na divina vontade, Ele não quer que você pense desse jeito. Ele quer que você seja Ele. Na divina vontade, Ele quer as pessoas iguais a Ele. Entendeu? Então é isso. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Gente, se você tiver alguma dúvida, se você não concorda comigo, mas tem dúvida, quer os trechos do livro do céu para eu poder te mandar, pede para mim no privado em vez de sair do grupo, tá? Pede para mim no privado que eu te mando todos os trechos do livro do céu com calma, porque eu vou ter que procurar. Mas eu procuro. Mas é melhor você pedir para mim o trecho do que você sair do grupo porque você não concordou com o que eu disse. Tá bom, Jesus? Eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.